Nós não podemos ser prisioneiros da história. Nós não podemos ser escravos dela. Porque o nosso interesse pela história deve ser sempre para que nós aprendamos algo com ela. Justo porque nós não somos os primeiros. Se você der uma rápida olhada para trás, mesmo no século XX, tão próximo de nós, há muitos grupos que eles acharam que Deus estava começando de novo com eles. Que tudo mais deveria ser apagado, tudo mais deveria ser esquecido, e que Deus estava agora começando novamente a história com eles, ou com o seu grupo, ou com o seu movimento. Alguns, antes ainda do século XX, você encontrará também alguns grupos assim. Eles pensaram, não, Deus apagou toda essa história que tem lá atrás e está começando de novo. Nunca, irmãos. A história está seguindo. Nós precisamos conhecer os passos, precisamos sondar os passos do rebanho de Deus ao longo dos séculos, e nós encontraremos neles as marcas do Senhor para que nós possamos aprender. Nós possamos considerar o seu avanço, podemos considerar o seu progresso, também onde estagnaram, para que nós não repitamos a história. Aliás, nós damos muita atenção, e devemos sim dar atenção às histórias do povo escolhido, lá nas páginas do Antigo Testamento. E toda aquela história que temos no Antigo Testamento nos serve assim de grande exemplo, grandes lições, claro. Mas será que nós teríamos algo a aprender? Será que nós poderíamos aprender algo com a caminhada do povo da nova aliança? Será que há algo que nós precisamos aprender? Nós, para quem já são chegados os fins dos séculos. Será que temos algo a aprender, irmãos? Portanto, o nosso foco aqui serão aqueles grupos que caminharam assim à margem do sistema eclesiástico oficial. Aqueles irmãos que, como nós, procuram retornar aos parâmetros e aos princípios e ao padrão da Escritura para a igreja. E assim nós queremos aprender algumas lições da história dessas testemunhas, que aliás foram tão maltratadas pelo sistema cristão oficial até hoje. Então, dependendo dos autores que você for ler, você encontrará ali já os maus tratos. Porque esse sistema cristão oficial, essa cristandade, ela sempre se protege contra as vozes que de algum modo denunciam alguma coisa que está errada ali. Nós podemos identificar assim ao longo da história 15 grupos, pelo menos. Se você quiser chamar de movimentos, vamos fazer o quê, né? Mas 15 grupos que ao longo dos séculos o Senhor usou para preservar o seu testemunho. Nós não teremos tempo, claro, para considerar todos. Nós queremos apenas considerar alguns deles, se o Senhor permitir, né? E nós queremos extrair lições espirituais dessa sua caminhada com o Senhor, daquilo que eles provaram. E certamente nós nos identificaremos com eles, porque nós perceberemos neles os nossos desejos, as coisas que hoje nós queremos, as coisas que hoje nós buscamos. E nós sempre devemos olhar para trás nesse assunto, porque outros já trilharam, outros já quiseram a mesma coisa. Irmãos, nós não acordamos de repente, dizendo assim, mas esse sistema denominacional está errado. E então somos os pioneiros em achar isso. Nunca, irmãos. Outros já viram as mesmas coisas. Outros já ouviram o mesmo chamamento, o mesmo chamado do Senhor. Qual o seu chamado? Que nós avancemos, que nós prossigamos. Nós encontramos isso tanto na antiga aliança, quanto na nova. Há sempre esse chamado, essa marca, né? Levantai-vos e andai, não é aqui o vosso descanso. Essa é uma voz do Antigo Testamento. Na linguagem do Novo Testamento, há essa figura de combater, de lutar, de seguir em frente.
E isso é avançar, porque esse avanço é sempre uma batalha, e uma batalha contra a morte, contra a estagnação, contra a morte que está sempre nos rondando. Irmãos, quando nós nos reunimos, nós estamos cercados de morte, por todos os lados. Então, quando nos reunimos com os irmãos, quando estamos juntos ao redor da mesa do Senhor, o que temos além de nós aí, irmãos, e da presença do Espírito Santo, nós temos a morte nos rondando. Então, aqui, naquela reunião, nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos ficar parados, nós temos que avançar, porque há ali uma luta da morte contra a vida. E é sempre assim. Nós podemos andar um pouco, podemos prosseguir um tanto, e aí paramos. E aí estagnamos. É como se, não, o que nós já vimos, o que temos, já está bom para nós. Comparado com o que nós tínhamos lá atrás, nós já avançamos muito. Pode ser. Mas é essa satisfação que o Senhor quer que você tenha, ou tem algo mais? Essa é toda a questão. Sabe, irmãos? Os irmãos conhecem a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios, assim, é o auge da maturidade espiritual. Porque essa carta contém aquelas grandes alturas espirituais e da vida cristã e do eterno propósito de Deus, tudo está lá. E Paulo escreve essas coisas para aquela assembleia em Éfeso. 30 anos depois, aproximadamente. Você tem a primeira das 7 cartas lá no Apocalipse, capítulo 2. E o que você tem naquela primeira assembleia? Você percebe um estado de declínio espiritual. É claro que essa assembleia em Éfeso, descrita lá no Apocalipse 2, ela é uma igreja real. E os irmãos sabem, não preciso contar toda essa história, os irmãos sabem que aquela primeira assembleia, ela também, além de ser uma igreja real, ela é também representativa. Ou seja, ela representa todas as igrejas do primeiro século. Ela representa o estado da igreja desde o final da era apostólica, ou desde o final da morte de Pedro e Paulo, até o final daquele primeiro século. Isso representa a igreja de Éfeso. Os irmãos lembram daquelas palavras de Paulo, em Atos capítulo 20, aos anciãos de Éfeso, quando se despede deles lá em Mileto, e aquelas palavras tão carregadas, né? Quando Paulo diz que dentre eles se levantariam homens que tentariam atrair o rebanho após si. Irmãos, esse é sempre o problema. Homens que se levantam para atrair o rebanho após si, atrair o rebanho para si mesmos. E isso sempre é um desvio de Cristo. Então Paulo fala isso no final, lá nos últimos capítulos do livro de Atos. 30 anos depois você tem essa situação já acontecendo lá naquela igreja. Se você lê as 2 cartas de Paulo a Timóteo, você sabe que por detrás daquelas 2 cartas, 1 e 2 Timóteo, você tem a assembleia em Éfeso. Você tem os problemas lá. Nós poderíamos também tomar 1, 2 e 3 João, e poderíamos dizer assim, também o que está descrito ali tem o pano de fundo da assembleia em Éfeso. Porque as coisas não estão bem. Você tem sinais de declínio espiritual. De modo que há agora esse encorajamento do Senhor, com essa primeira carta no Apocalipse, para que eles avancem. Porque a única maneira, irmãos, de escapar do declínio, a única maneira de escapar da estagnação espiritual é avançar na jornada cristã. É sempre esse avanço. Por isso, esse chamado do Senhor é sempre para avançar, sempre para frente. Sai-te pelas pisadas do rebanho. Avance, siga em frente. Porém, lamentavelmente, nós sabemos o que aconteceu. Os crentes do final do primeiro século, que já é a 3ª geração ali, quando João escreve o Apocalipse, e eles representados por essa assembleia, ou essa carta escrita a Éfeso, nós sabemos que eles estão tão absorvidos pela organização da igreja e da obra. Esse é o quadro no final do primeiro século, adentrando para o segundo século. Absorvidos pela organização da igreja,
absorvidos pela obra. Por isso o Senhor fala: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Vocês têm trabalhado, têm sofrido. Então há um trabalho, há uma absorção. Agora, essa absorção, irmão, é uma absorção pela visão da igreja, pela organização da igreja em si. Tão absorvidos, tão obcecados, poderíamos dizer, que eles perderam de vista o Senhor. Como nós sabemos? É só você ler essa carta. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, como nós podemos deixar o primeiro amor? Nosso primeiro amor, que é o Senhor. Como podemos deixá-lo? É muito simples. É só você dedicar a sua vida para organizar a igreja, para lidar com as coisas da igreja, lidar com a obra. Você é capaz mesmo de ser tão absorvido, se dedicar tanto à igreja e à obra, que você deixa o Senhor de lado. Irmãos, isso é uma questão de dedicação. É uma questão de disciplina. Mas onde está o Senhor nisso tudo? Você é mesmo capaz de deixá-lo de lado? Então, você deve entender o que está acontecendo aqui. A glória de Cristo, revelada no Evangelho, foi gradualmente desaparecendo aos seus olhos. Gradualmente. Isso não é de uma vez. Ninguém acorda pela manhã dizendo: hoje eu vou esquecer de Cristo, vou só me envolver com a obra dele. Nunca. Isso é gradual. Vai desaparecendo. Você vai se afastando. Esse é o significado de deixaste o teu primeiro amor. E esse, irmãos, foi o começo da sua queda, a perda da visão de Cristo. E então, quando adentramos o segundo século, onde temos a era de Esmirna, a segunda igreja para quem o Senhor escreveu essa segunda carta, então, o Senhor usa aquela terrível perseguição para despertar os seus. E agora, tantos irmãos, assim com seu amor renovado pelo Senhor, provam esse amor ao entregarem suas vidas por Ele. Nós poderíamos considerar tantos textos do Novo Testamento que falam sobre perseguição, que falam que nós enfrentaremos perseguição. Aliás, o Senhor nunca disse que a vida cristã seria um mar de rosas, nunca disse isso, porque sim, é sim um campo de batalha. Quero citar apenas 2 Timóteo 3,12. E você deve entender o contexto dessa carta, como disse há pouco. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí também você vai encontrar aquela frase: combatei o bom combate. Porque você tem que avançar. Você vai encontrar também frases como essa: bem-aventurados os que sofrem perseguição, o Senhor dizendo em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha que palavra! O Senhor nunca nos engana, nunca nos ilude. Que palavra! Se você andar um pouco mais em Mateus capítulo 5, você encontrará qual deve ser agora a reação do cristão diante da tribulação e da perseguição. Qual deve ser a sua reação? A reação deve ser assim, irmão. Preste atenção. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E em Romanos 12 você vai encontrar uma frase assim: sede pacientes na tribulação, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso é Romanos capítulo 12. Se você vai para Mateus ainda, tem uma outra frase muito simples, diz assim: quando o Senhor dizendo aos discípulos, quando pois vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. E em 2 Tessalonicenses, Paulo elogia a perseverança daqueles irmãos e a fé deles em todas as perseguições e aflições que estavam suportando.
Então, quando você tem no começo do segundo século, você tem esse ambiente de irmãos, de fato, retornando e amando o Senhor, entregando a própria vida, fruto desse testemunho, muitos creram. Sabe que no meio de todo aquele fogo de perseguição, no segundo século, muitos creem. Porque as pessoas raciocinam assim: ou isso que eles estão pregando, estão falando, é uma loucura, isso é um bando de loucos, né? Ou isso é verdade. E você sempre deve lembrar também, irmão, qual era o ambiente cultural daqueles dias, qual era o ambiente comportamental daqueles dias. De fato, irmãos, as pessoas estavam enojadas como um todo, cansadas de toda aquela liberalidade de vida. Tudo aquilo que se quer hoje, todo aquele ambiente que começamos a viver hoje no mundo. Irmãos, esse era o ambiente do primeiro século, do segundo século. Era aquele o ambiente, a igreja cresceu nesse ambiente. Então muitos creram, cansados, porque o pecado cansa, né, irmão? O pecado cansa. Então abraçaram a fé no Senhor, creram no Senhor, viram aquele poderoso testemunho, a reação dos irmãos e irmãs frente à perseguição e abraçaram a fé cristã. Agora, claro, você pode ficar admirado com o testemunho de alguém e falar: eu quero isso aí para mim também. E você abraça isso. Mas não quer dizer que você nasceu do alto. Não quer dizer que algo genuíno aconteceu. Você pode simpatizar muito com essa fé, com os irmãos que assim vivem, mas não quer dizer que você nasceu do alto, como eles. Por isso, quando chegou a vez desses admiradores enfrentarem a perseguição, eles não resistiram. Eles não resistiram, negaram o Senhor diante de seus algozes. Outros traíram os irmãos, entregando os irmãos às autoridades. E outros ainda entregaram cópias das Escrituras para serem queimadas. Tudo para escaparem da morte. E irmãos, eu estou colocando um pano de fundo para mostrar o que vai surgir a seguir. Por causa desse ambiente, por causa dessa situação de perseguição, os irmãos estão tão cansados disso. Os irmãos estão sobrecarregados, não apenas com a perseguição, mas sobrecarregados com conflitos internos. Se você conhece um pouco da história, você sabe que segunda parte do segundo século em diante, começam a aparecer aquelas heresias, aquelas falsas doutrinas que atacam a pessoa de Cristo Jesus. Então, olha que fogo! De fora vem a perseguição e dentro tem um fogo maligno queimando, atacando a pessoa de Cristo. Por causa disso, irmão, por causa desse fato, os irmãos sentiram a necessidade de homens fortes à frente do rebanho. E eu já vou dizer o que significa homens fortes. Homens fortes e assim, homens com grande poder de persuasão intelectual. Porque havia um outro desafio, a filosofia grega. E muitos irmãos simpatizaram com a filosofia grega e tentaram misturar a fé cristã com essa filosofia grega. E por isso eles pensaram: não pode ser esses irmãos aí tão simples que conhecem só as Escrituras. Não, tem que ser gente assim, que conheça fortemente e profundamente a cultura greco-romana. Vamos colocar desse modo. Gente que assim tem um poder de persuasão, um poder para lidar com essas questões, porque nós temos, o mundo está nos pressionando, o mundo está nos fazendo perguntas e nós não conseguimos responder essas perguntas. Então precisamos de homens que deem uma resposta cabal a essas perguntas. Uma liderança forte. E então, logo esses homens intelectuais foram assumindo as posições de liderança e reconhecimento. E sabe, irmãos, quando se deram conta, esses homens se tornaram anciãos nas assembleias. E a história foi andando. Logo a seguir, eles chegam à seguinte conclusão: se você tem muitos homens discutindo o mesmo assunto, isso é muito perigoso. Porque podem não chegar a conclusão alguma. Então vamos eleger um homem dentre os presbíteros, dentre os anciãos. Vamos eleger um homem. E esse um homem, o primus inter pares,
o primeiro entre iguais, esse irá nos liderar. Esse irá liderar o presbitério, o grupo dos anciãos. E aí esse homem começa a ser levantado. E então começa a ter a primazia sobre os demais. E então eles passam a usar aquela palavra em grego episcopo, que foi traduzida como bispo em algumas traduções em português, né? Esse termo bíblico episcopo, que antes designava simplesmente o trabalho, a função dos anciãos, agora está virando um título clericalista. E isso para diferenciá-lo dos demais presbíteros e dos irmãos. Mas irmãos, o Senhor havia dito que não seria assim entre nós. Que não poderia ser assim. Então, guarda bem isso, no meio de toda aquela perseguição, aquele ambiente antes espiritual das assembleias agora começa a tomar forma, começa a ter um contorno de formalismo. E aqueles homens fortemente intelectuais, muito capazes, com um intelecto poderoso, esses homens não são espirituais. Esses homens são vazios de espiritualidade. Ótimos apologistas ou apologetas, mas vazios de vida espiritual com o Senhor. E o que temos aí, irmãos? Formalismo. Então esses homens, antes servos dos irmãos, agora começam a se comportar como se fossem os sacerdotes do Antigo Testamento. Homens com grandes cérebros, mas vazios de espiritualidade. E então essa figura do bispo local ganha contornos que extrapolam, que vazam para fora da assembleia local. E tais homens passam a controlar as assembleias de outras cidades. E passam a formar federações. Quanto mais capaz, quanto mais poderoso esse bispo mais assembleias ele consegue agregar debaixo do seu poder, debaixo do seu controle. E isso, irmãos, ninguém, ou a maioria, não vê problema algum. Aliás, eles acham que isso seja mesmo a direção do Espírito, para proteger os irmãos, para proteger a igreja. E então, conclusão, quem não está debaixo, não está ligado a um bispo extra-local, vamos dizer assim, está fora da igreja. Não é parte da igreja. E é nesse ambiente que nós vamos encontrar o primeiro grupo de irmãos que ousou dizer algo contra. E essa voz veio exatamente da Ásia Menor, lá da região onde estavam as 7 igrejas. E esse grupo de irmãos denuncia aquela condição nada espiritual das igrejas e de seus anciãos e seu século II. Irmãos, o Senhor abre os seus olhos. O Senhor mostra para eles o que está acontecendo de errado. Desse modo, o Senhor coloca diante deles uma porta aberta. O Senhor abre uma porta para eles. E vou dizer, irmãos, essa porta nunca mais se fechou. Lembra disso? Nós sempre, em cada período da história, você sempre terá Filadélfia. Sempre. Como também terá as demais assembleias, com exceção das 2 primeiras. E eles, irmãos, eles se levantam e dizem, isso não está certo. O Senhor abriu uma porta para eles. O que significa uma porta aberta? Uma porta aberta, irmãos, é uma oportunidade. O Senhor te mostra, abre os seus olhos, e você vê o que está errado. E te mostra a verdade, e abre a porta diante de você. O que você vai fazer? É a oportunidade que você tem. O que eles farão? Como eles reagirão? Esse é um procedimento do Senhor. Isso é um convite do Senhor aos vencedores. E então, quem entrar por essa porta, quem aproveitar essa oportunidade que o Senhor está dando, esse é um vencedor. Esses são os que vencem. Esse grupo de irmãos, na Ásia Menor, manteve-se assim separado daquelas federações de igrejas. E rapidamente o sistema reagiu, né? Porque rapidamente o sistema taxou-os como sectários, em primeiro lugar. Depois tentaram convencer todas as demais assembleias que eles eram hereges. Mas o que eles queriam, irmãos? Eles queriam só uma coisa. Eles queriam um retorno à simplicidade da direção do Espírito Santo sobre as assembleias, que deveriam ser presididas por homens espirituais. Eles queriam formar assembleias que retornassem à vida e à piedade dos dias apostólicos. Não é isso exatamente que nós queremos?
Os irmãos que têm esse passado, essa história, você não deixou alguns sistemas justamente por querer algo simples assim? Uma assembleia presidida pelo Espírito Santo, com irmãos que estão ali servindo, homens espirituais, porque se eles não forem espirituais, eles não servem para nada. O valor de um homem que está servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, só há valor nisso se ele for um homem espiritual. Se não for um homem espiritual, não tem valor algum. Não estou dizendo que não seja salvo, estou dizendo que não tem valor para aquilo que o Senhor quer fazer. Aí nota, eles só queriam isso. Assembleia simples. Eles queriam viver separados do mundo. Eles queriam esperar a vinda do Senhor, que aliás já era assunto não mais comentado entre os irmãos. Mas eles estavam esperando a vinda do Senhor. E aí nós temos um dos mais proeminentes entre eles, que foi um ancião da Frígia, que é a região central da Ásia Menor, chamado Montano. Esse é o ano 156, se alguém gosta de datas. E por causa da influência desse irmão, esses irmãos foram apelidados maldosamente, é sempre assim, por seus inimigos como montanistas. Montanistas. E lamentavelmente, se você for atrás e for estudar esse assunto, a maior parte das informações que nós temos acerca deles procede de fontes antimontanistas. Então o que você vai encontrar? É lógico que o sistema cristão vai taxá-los, e foi rápido em taxá-los, de hereges, de sectários, mas sabe de uma coisa? Esse sistema cristão tentou de tudo para provar que eles eram hereges e não conseguiram. Porque toda a sua confissão de fé, sua profissão de fé, era ortodoxa em relação à Escritura. Aliás, o sistema ficou muito desconcertado, porque um dos grandes nomes daquele tempo, um dos grandes cristãos daqueles dias foi Tertuliano, um irmão chamado Tertuliano, aí do norte da África, cidade chamada Cartago. Esse irmão, você certamente já ouviu dele, já ouviu frases dele. Por exemplo, aquela frase que tem assim: que tem Atenas a ver com Jerusalém? O que tem a academia a ver com a igreja? Essa frase de Tertuliano. Ele estava criticando a entrada da filosofia grega dentro da igreja. O que tem a academia a ver com o templo? Disse ele, ou com a igreja. Outra frase famosa, que é dele: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Isso quem falou foi Tertuliano.